capital do trabalho e orgulho do... Que eu vou suspender. Boa noite. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito o senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Antes de passar para a leitura do expediente, gostaria de convidar os senhores vereadores para que nós possamos suspender a sessão por até 5 minutos para tocar um assunto de interesse dos senhores vereadores. A sessão está suspensa por 5 minutos. Nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És o amor, a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Nasceste menina,
menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, és mãe dedicada destes filhos do teu céu azul. És do amor a canção mais sublime, prazerosa rainha do sul. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Reabertos os trabalhos, solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente.
Sessão do dia 25/11/2008. Expediente. Projeto de lei número PL 083/08, de autoria do vereador Itamar da Silva. Projetos de decreto legislativo números PDL 113, 114, 115, 116, 117 e 118/08, de autoria da mesa diretora, que homologam diversos convênios celebrados pela administração municipal. É o que tinha, senhor presidente. Terminada a leitura do expediente, passamos para o horário político. Está escrito pela ordem o vereador Edson Nascimento, que está ausente. Vereador José Argente Filho. Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos que estão nos escutando, nos assistindo e acompanhando a Câmara pela internet. Temos 2 assuntos para falar na noite de hoje. O primeiro foi a vigília do Congresso Nacional, uma noite inteira de vigília para discutir um único assunto, os aposentados do Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir uma grande parte da noite, uma grande parte da madrugada, o pronunciamento dos senhores senadores no projeto do Paulo Paim, o senador Paulo Paim do Rio Grande do Sul, do PT, que pede o fim do fator previdenciário e o reajuste dos aposentados igual ao do salário mínimo. Mas o que me chamou a atenção mesmo é que os senadores não cansavam de chamar o Estado brasileiro, o Estado na pessoa jurídica e física do senhor presidente da República, de ladrão. De ladrão, não só o Lula, mas o Fernando Henrique também. Ladrões dos aposentados, caloteiros dos aposentados. Porque vejam só o que eles discutiam. Eles diziam assim, no momento em que o cidadão inicia um trabalho numa empresa, e ele começa a descontar em cima de 10 salários, que é o máximo permitido pela Constituição. Ele, naquele momento, ele assina um contrato com o INSS, com o governo federal. E aí, ele desconta em salários mínimos. E no momento que ele vai receber, no momento que ele se aposenta, ele tem que receber igualmente em salários mínimos. Se eu desconto em salário mínimo, eu devo receber em salário mínimo. Eu me aposentei com 10 salários. O primeiro pagamento que eu tive, já em vez de 10, deu 7 salários. E as coisas estão andando, eu já estou em 4 salários e meio. O que o governo faz comigo? Ele me rouba. Eu sou um cidadão roubado, como todos os aposentados desse país são, roubados pelo presidente da República. Literalmente roubados. Porque o governo da República é caloteiro, muito caloteiro, enganador. Nós, quando falamos em presidente da República, nós falamos no Estado, que nos dá o calote. E o Paulo Paim, ele procura, pelo menos, corrigir essa barbaridade, esse drama, essa crueldade com que é feito com os aposentados dessa nação. E o medo do Congresso Nacional é de que a Câmara dos Deputados não acompanhe o Senado nessa matéria. Aí os deputados, na sua grande maioria, deverão negociar a dignidade dos aposentados, talvez com uma caixa de charuto, ou um litro de uísque dado pelo presidente da República, aos deputados federais e tal, e eles vão negociar. E parece que os aposentados terão que fazer alguma coisa, terão que fazer uma vigília também, para que esse pleito, com que é determinado pela lei do Paulo Paim, seja dado a todos os aposentados dessa nação. A presidência da República, os governos, os ministros, já se posicionaram contra... Informa o vereador José Argente que dispõe mais 5 minutos, vereador... Ô, vereador Zílio, obrigado. Vanderlei Zilli. Obrigado, vereador Zílio.
Então, o que nós precisamos é que os aposentados, associações de aposentados, as câmaras de vereadores, tomem uma posição e comecemos a telefonar para os nossos deputados para que, pelo menos, nessa hora, eles não se esqueçam dos aposentados, daqueles que realmente contribuíram, daqueles que deram a sua saúde, a sua mocidade, a sua vida, alguns a sua vida, né, em prol do país. E não é justo que no momento que um cidadão ou uma cidadã brasileira se aposente, não é justo que ele receba um castigo. É justo sim que receba um salário digno, ou pelo menos que lhe dê a ele o direito de receber de acordo com o que ele pagou, de acordo com o que ele recolheu. Porque da forma como está acontecendo hoje no país, realmente, aqueles que estão aposentados estão sendo roubados pelo Estado brasileiro. Roubo, literalmente roubados. E o presidente da República, no caso hoje o Lula, no passado o Collor, no outro o Fernando Henrique, né, esses governos literalmente estão roubando de todos os aposentados e estão dando calote naquele contrato que se assina no momento em que o cidadão ou a cidadã ingressam no mercado de trabalho. E o medo, vereador Zilli, e o medo daqueles que estão querendo se aposentar, aqueles que irão se aposentar, o medo de... Muitos estão trabalhando até não poder mais, porque no momento que se aposenta, o poder aquisitivo cai. Cai muito, e ele realmente não tem condições de dar à sua família aquela condição de vida que ele conquistou com o trabalho dele. Então, realmente, é preciso com que a nação brasileira, o povo brasileiro, os trabalhadores de uma forma geral, se posicionem, façam vigília também, como foi feito no Congresso Nacional, os senadores fizeram, em prol dessa lei que vem beneficiar bastante os aposentados desse Brasil. Por outro lado, senhor presidente e senhores vereadores, nós recebemos um documento que foi encaminhado pelo senhor Arilson Carlos Nazário, que faz uma campanha de emergencial de arrecadação de donativos para aquele nosso pessoal do norte do estado, Blumenau, Pomerode, Itajaí, aquele pessoal que estão sendo, que é a nossa gente, nossos irmãos, que estão sendo atingidos pelaquela enchente, por essa catástrofe, né, que está acontecendo naquela região do estado de Santa Catarina. Nós, senhores vereadores, já passamos por isso aqui. Vereador Guzmão, nós passamos aqui uma enchente muito grande e da mesma forma como nós fomos ajudados por todo o estado de Santa Catarina, pelas cidades, nossas irmãs do estado, até por outro estado do Rio Grande do Sul, enfim, pelo Brasil inteiro, nós também temos que fazer alguma coisa, arrecadar, ser solidários, sermos humanos, amigos dos nossos amigos. E ajudar aquela gente que realmente nós estivemos assistindo hoje pela televisão. O caso é grave, a situação é muito difícil e muita gente, milhares de pessoas perderam todos os seus pertences e muita gente, inclusive, perderam as suas vidas. Mas eu queria, senhor presidente, senhores vereadores, fazer aqui uma menção seguinte. Nós, vereadores da Câmara, nós, de repente, sentarmos daqui a pouco, junto com o presidente, e nós também participarmos desta, não individual, mas como o nome do Poder Legislativo, nós, vereadores, participarmos com alguma coisa, com a Câmara, os vereadores arrecadaram tantos em alimentos, né, que eu acho que nessa hora é alimentação, água potável, como pede aqui, que faltou água lá também, a gente fazer nossa parte, nossa solidariedade, o nosso movimento solidário aqui com aquele pessoal, né, que o vereador Kabuki veio de lá agora, sabe muito bem do drama que aqueles nossos irmãos lá estão vivendo. Então que nós fizéssemos aqui uma campanha, nós vereadores, né, junto com a Câmara, e a gente levasse ou diretamente para a prefeitura desse local, ou para alguns postos, que isso aqui está mais ligado à polícia militar, porque eu não sei se a Prefeitura Municipal de Criciúma fez algum movimento nessa direção, eu não sei,
Nós que no passado precisamos tanto, né, dos nossos amigos, dos nossos irmãos de lá, agora é a hora de nós retribuir aquilo que nós ganhamos aqui também, da forma como foi retribuído. Então eu gostaria de repente, nós vereadores sentássemos, ou o presidente nos convocasse para esse momento, da gente arrecadar alguma coisa aqui na Câmara, ou talvez em valor, né, para a gente também fazer uma pequena parte, mas procurar ajudar aqueles nossos irmãos que estão em dificuldade ali no norte do Estado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Escrito pela ordem, vereador Sandro Barcelos. Declinando seu tempo, vereador Geraldo Giassi. Declinando seu tempo, vereador Isinácio ausente, vereador Gusmão dos Santos. A excelência dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, senhor presidente, boa noite a todos, à imprensa, a todos que nos assistem pela internet. Vereador, gente, eu acredito que é como o senhor está falando, este é um momento muito especial de mostrarmos realmente a solidariedade, inclusive hoje, logo hoje pela manhã, nós já fizemos uma mobilização em todas as nossas igrejas universal do Reino de Deus. Nós também já comunicamos a todos pelo braço social da ABC, Associação Beneficente Cristã, que estão se mobilizando hoje em qualquer lugar, onde quer que você esteja agora nos assistindo, em qualquer cidade onde tenha uma igreja universal do Reino de Deus, é um dos pontos de arrecadação de alimentação, onde também estamos entrando em contato com mais alguns amigos pastores de outras denominações também, para podermos fazer esse trabalho. E logo pela manhã, nós já entramos em contato com a 96 FM, uma emissora aqui da nossa região, que também é parceira nossa dos trabalhos sociais. Também já fizemos uma convocação, estamos fazendo esta convocação diariamente, a partir de hoje já, pela 96 FM, falando sobre esse ponto de arrecadação em todas as nossas igrejas universal do Reino de Deus. Então, como parte do trabalho, é claro que essas pessoas, elas necessitam nesse momento, e nós também estamos nos articulando em relação a isso, vereador. Eu creio que é de grande importância, e mais uma vez, assim como o braço social, que é a ABC, Associação Beneficente Cristã, que tem realizado esse trabalho, vamos dar essa continuidade. Agora, é como o senhor está falando, é importante que também nós, como Câmara de Vereadores, também tenha essa participação, que é também de grande importância, como houve participação em outros eventos, a Câmara aqui da nossa cidade de Criciúma. Era só isso que nós tínhamos para falar. Muito obrigado. Dando continuidade, está escrito pela ordem, vereador Carlos Augusto Eusébio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos, mais 5 minutos cedido pelo vereador Vânio de Oliveira. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha no plenário e pela internet. Vereador José Argente, no sábado pela manhã, como há 22 anos eu tenho feito, pouco mais do que isso, talvez, eu me encaminhei para os Jogos Abertos. Mais uma vez. O vereador sabe que nós já fomos, como atleta, como árbitro, como dirigente, por alguns municípios. E no sábado de manhã mesmo ficava evidente que nós estávamos próximos a um desastre. Nós levamos cerca de 8 horas para chegar em Indaial, pela BR-101, já com vários acessos interditados, manobrando para poder chegar. Mas no sábado à noite a situação já tinha piorado e muito, vereador Vânio, piorado e muito. Nós passamos a noite de domingo e em Indaial
presidente, nós ficamos ao lado do rio. A escola que nós estamos alojando era ao lado do rio, 15 metros do rio. E nós passamos a noite inteira acordado olhando o rio, torcendo para amanhecer rápido, para a gente poder atravessar a ponte, porque ainda, né? E a água subindo muito rapidamente. A situação é desesperadora. O que aponta para duas questões. Uma, vereador Vânio, é obviamente a nossa pequenez como ser humano. Evidentemente, nós pouco podemos em relação, né, aos desígnios da natureza, os desígnios maiores, né, que vão para além do ser humano. Mas naquilo que nos cabe, também é importante dizer que nós estamos tremendamente mal preparados. Evidentemente, não estou aqui querendo colocar, né, imputar a qualquer indivíduo a culpa pela catástrofe, mas evidentemente nós estamos mal preparados. Então, num momento como esse, aí se descobre que nós não temos, né, máquinas suficientes. Eu passei desci ontem, pela Serra do Rio do Rastro, e nós tínhamos ali um trator, vereador Guzmão, um trator simples, comum, tentando retirar um rochedo de toneladas. E eu tinha comentado com os atletas que eu imaginei o quê? Que uma altura dessa já devem ter dinamitado, isso já deve ter sido, né, resolvido, porque nós tínhamos a informação de 24 horas antes da queda da pedra. E chegamos lá, um trator, com a sua pazinha tentando empurrar uma pedra, e evidentemente derrapava e não conseguia sair do lugar. E é bastante possível que a pedra esteja lá ainda. Por quê? Porque nós não temos equipamentos à altura dos desafios que nos são colocados. Então, sem querer de forma alguma, né, melindrar A, B ou C, mas evidentemente nós temos que estar mais atentos a essas intempéries, até porque nós estamos num estado que infelizmente tem, né, vez ou outra, sofrido esse tipo de situação. Não é a primeira vez. Né? Talvez nunca tenha sido tão grave, mas não é a primeira vez. Tá? E aí, vereador Zé Agente, entendi o debate da solidariedade também, acho que a gente não deve se furtar a isso, mas eu quero polemizar nesse sentido. Porque o debate de semana passada, por exemplo, nessa tribuna entre mim e o vereador Zé Agente, era o debate da macroeconomia, dos trilhões e trilhões de dólares para salvar banqueiro. Então, para salvar banqueiro, nós temos trilhões de dólares. Para salvar refugiado de enchente, nós temos que juntar povo para prestar solidariedade e conseguir latinha, conseguir litrinho de leite. Eu espero que esse discurso não seja compreendido como quem diz que, né, como o de quem não tem solidariedade, mas pelo contrário, de quem diz o seguinte: a nossa máquina funciona com bilhões e bilhões, né, retira a reserva de contingência, né, o compulsório, retira isso, retira aquilo para salvar banqueiro. Então lá em São Paulo não teve uma enchente lá, compra bilhões em água, em leite, em alimentos, e manda vir. Pega os aviões e manda descer tudo aqui cheio, carregado. Mas será que esses bilhões só podem ser liberados para salvar banqueiro? Que loucura é essa? E aí, novamente, vereador Ísio, nós vamos ver uma demonstração inequívoca de solidariedade da população. Porque é impressionante o que essa população é solidária. Mas é com essa solidariedade que contam, né, nossos administradores, nossas autoridades, para continuar favorecendo a alguns e não a maioria da população que é a mais carente. Porque, de uma parte eu dou isso. Porque com certeza, vereador Vânio, eu sei, e não quero ser injusto aqui, a classe média, a população mais favorecida também está sofrendo. A água, né, nesse momento, ela foi democrática. Mas se pegar os 60 e tantos mortos, pode ter certeza que a maioria dessa é de população muito humilde. Evidentemente, a maioria vai ser de população muito humilde. Porque aquelas ribanceiras que desceram, elas desceram em determinadas regiões, não, né? Em qualquer região.
Então, né, novamente, nós temos aí uma decisão política a ser tomada. Né, eu quero e acho que nós temos que cumprir todo e qualquer papel de solidariedade que nos caiba. Mas que o Estado também entre com a parte dele. Porque é importante nesse momento aí, quando eu digo Estado, né, obviamente Estado-nação, né, e o Estado de Santa Catarina e as demais autoridades. Vereador Izio. Eu gostaria, vereador, de usar essa parte para falar de duas tragédias. A primeira tragédia é essa, que é do destino da natureza, que começamos com 12 mortes e estamos perto de 70. A segunda tragédia, que eu queria usar essa parte e não pude usar o horário político, é a tragédia já do governo Salvador. Mesmo sem assumir, ele consegue ser eleito por 53%, 52% dos votos da cidade e faz um governo de elite. Bota na cultura, nada contra, um empresário que conhece de cultura a Europa, bota de secretário da Saúde um que pensa em privatização da saúde pública e que é contra o SUS. E aí bota administrar o SUS. E pensa em fechar 50% dos postos de saúde da cidade, vereador. Desculpa por essa, eu não usei o horário político por isso. E segundo, pega na ação social uma pessoa que é inteiramente de uma empresa criada na iniciativa privada e pensa no social da cidade. Só queria registrar isso, vereador Kabuki, e pedir obrigado pela sua parte, porque eu não pude usar o meu horário político para falar sobre isso, mas dizer que deu essa tragédia da natureza e também a nossa cidade está caminhando a uma tragédia, porque há um comentário na cidade só, onde eu estou passando. O governo Castelo de Areia. Obrigado. Vereador Vânio, claro. Obrigado pela parte. Voltando ao raciocínio inicial do seu discurso e parabenizando Vossa Excelência da mesma forma, o vereador Argente, que levanta essa questão. Eu também acompanhei todo o processo, estava em Florianópolis no final de semana, e para chegar a Criciúma, eu saí de manhã de Florianópolis, cheguei 8h30. Tive que sair por Lages, e aí acabei entrando em Urubici, ficamos encalhados na Serra do 12 1 hora, porque não podia, o trânsito estava complicado. Mas eu quero contribuir, a minha participação aqui, a minha contribuição é que eu assisti a televisão, e um dos membros do bombeiro dizia o seguinte, a respeito daquela comunidade que estava isolada, 400 pessoas, 600 pessoas, entre crianças, adolescentes, no interior de Gaspar, e aí o bombeiro disse o seguinte, nós não temos condições de chegar lá porque os nossos botes não têm condições de enfrentar a correnteza. Contribuindo com Vossa Excelência de que cadê o equipamento? Não tem um equipamento para subir o rio e chegar até onde precisava dar socorro. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição, vereador Vânio. Eu acho que é um momento tão triste para nós que é difícil transformar isso em um discurso de tribuna, mas também nos caberia esse registro. Vereador presidente, eu gostaria de pedir também uma questão de ordem nesse momento. Questão de ordem cedida ao vereador Carlos Eusébio. Carlos Augusto Eusébio. Senhor presidente, eu solicitaria, né, que essa casa, em respeito às vítimas, né, das enchentes do Estado, né, nós prestássemos uma homenagem de 1 minuto de silêncio, né, que eu acho que seria uma forma pequena, simbólica, singela, de também prestar solidariedade, né, a essas pessoas todas. Solicitação de Vossa Excelência, a Câmara então irá prestar 1 minuto de silêncio.
Questão de ordem cedida, vereador Vânio de Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de convocar os membros da Comissão Pro Parque Tecnológico de Criciúma para, após essa sessão, nos reunirmos e tratarmos do assunto referente à comissão, já que nós temos poucos dias, até dia 15 de dezembro, nós precisamos ter já relatório e indicativos a respeito desse assunto, que é muito importante, por isso a comissão foi constituída. Portanto, então, após a sessão, uma reunião com os membros da comissão aqui no plenário. Terminado o horário político, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, na quinta-feira, dia 27 do corrente, no horário regimental. Tenham todos uma boa noite. Está encerrada a sessão. De carvão foi o teu berço,